Um menino chamado Eli Shen corre para o telhado de um prédio para liberar a tensão dentro dele, gritando a plenos pulmões como ele é inútil e como deveria estudar arduamente para entrar na HKU, uma das melhores escolas de Hong Kong. Algumas décadas depois, o professor do ensino médio, Sr. Shen, acorda cedo para pegar o ônibus e chegar na hora certa para a escola. Sua manhã fica estressante quando ele recebe uma mensagem de sua futura ex-esposa, Sherry, pedindo-lhe para terminar de assinar os papéis do divórcio. Mais tarde naquela noite, um faxineiro da escola encontra uma carta perturbadora escrita por um aluno que detalha a depressão do autor e sua intenção de tirar sua vida e chama a atenção do diretor para o assunto. Na manhã seguinte, o diretor convoca uma reunião de professores para discutir a carta ameaçadora e possíveis formas de lidar com a situação. Durante a reunião, o vice-diretor tentou minimizar as implicações da carta e propôs mantê-la em segredo, pois poderia distrair os alunos dos importantes concursos públicos que se aproximavam. Shen propõe examinar a carta para descobrir o autor e fornecer-lhes os devidos cuidados e aconselhamento com a ajuda da psiquiatra escolar Helena. Mais tarde naquele dia, enquanto o Sr. Shen conduz suas aulas, o conteúdo da carta descreve o quão inútil é o autor, como eles não querem sobrecarregar ninguém com sua existência e como logo serão esquecidos quando partirem. Toca continuamente na mente do professor. Naquela noite, o Sr. Shen vai ao seu apartamento e tenta comparar a caligrafia da carta com a das provas de seu aluno. Enquanto continua lendo a carta que ressoa nele, o Sr. Shen é compelido a repassar suas antigas coisas de infância. À medida que o professor encontra e lê um diário antigo, ele é levado de volta algumas décadas até a época em que estava na escola primária. Algumas décadas antes, ele participa do show de talentos da escola, onde seu irmão mais novo, Alan, toca piano primorosamente com sua orgulhosa mãe Heidi Shen e o rico e severo pai Shen Xiong. Durante o show, ele observa o quanto seus pais estão orgulhosos e felizes e sonha em um dia deixá-los igualmente orgulhosos. Mais tarde naquela noite, enquanto ele lê discretamente Pirata, uma história em quadrinhos com conselhos inspiradores sobre a realização de sonhos, em sua cama ele ouve a voz irritada de seu pai vinda da sala e vai verificar o que está acontecendo. Eli se esconde e observa o pai gritando com a mãe dando tapas nela, declarando que é dono de tudo e criticando-a por ter um filho estúpido. Eli fica assustado, corre para a cama e se esconde debaixo das cobertas. Depois de alguns momentos, Xiong entra no quarto dos meninos e exige saber por que ele ainda está acordado. Na manhã seguinte, depois de uma boa noite de sono, Alan acorda cedo e se prepara para a escola. Enquanto ele luta para se levantar, ele consegue se levantar, se preparar e no caminho para a escola, passa em uma loja para comprar um diário, pois ouviu dizer que manter um diário ajuda a ser mais inteligente e a manter as notas altas. Alguns dias depois, ele ajuda a preparar o café da manhã para sua família e enquanto eles comem, ele promete estudar e se sair melhor na escola para ficar entre os 10 primeiros. Seu pai diz a ele para almejar o top 15 e promete à família que os levará para a Disneylândia na América se ele conseguir realizar esse sonho, e acrescenta que dará a ele tanto dinheiro quanto seu irmão, o que entusiasma a todos. Alan não está otimista, mas promete ajudar o irmão nos estudos. Algumas semanas depois, Heidi é informada pela professora de Eli que Eli obteve notas médias em suas provas, mas que precisa repetir a nota. Heidi chora no caminho de volta para casa, com medo da reação do marido. Mais tarde naquela noite, um diretor da HKU vem se encontrar com a família e conhecer o jovem Alan, que está qualificado para ingressar na prestigiada escola. Alan, seus pais e o diretor saem para jantar para discutir a incrível oportunidade, enquanto ele é levado para um jantar separado pela empregada, onde ele passa o tempo estudando, na esperança desesperada de melhorar suas notas. Mais tarde naquela noite, Chaeyoung fica sabendo das notas de Eli. No dia seguinte, Chaeyoung repreende e menospreza Eli por não tocar piano tão bem quanto Alan na frente de sua instrutora de piano, Sra. Chan, que o conforta dizendo que cada pessoa tem talentos diferentes na vida. Ela então reserva um tempo para apoiar e ensinar Eli, o que o inspira a se tornar um professor tão bom quanto ela quando crescer. Helena e o Sr. Chan procuram uma estudante chamada Bethan para ver se foi ela quem escreveu a carta. Chan leva Helena e Bethan até uma colina tranquila e incentiva as mulheres a gritarem a plenos pulmões para liberar todo o estresse. No caminho de volta, Bethan agradece aos professores pelo carinho o suficiente para passar um tempo com ela e garante que ela está bem. Mais tarde naquela noite, o Sr. Chan retorna ao seu apartamento, assiste ao vídeo do casamento e pensa em Sherry e em seu casamento fracassado. Ele se lembra de como eles estavam apaixonados até o dia em que souberam da morte de Sherry. Gravidez. A princípio, ele e Sherry ficam entusiasmados com a notícia, mas depois de algumas horas pensando sobre isso, o Sr.
Chan diz a ela que não está pronto para constituir família, o que força Cherry a fazer um aborto e leva ao divórcio. Então o Sr. Chan decide escrever para Cherry uma carta no antigo diário sobre a carta perturbadora encontrada na escola e como ela o impactou profundamente, pois ressoa com os eventos que aconteceram em sua infância. Algumas décadas antes, Eli descobre uma manhã que o autor de Pirata acabou com sua vida e fica extremamente chateado. Ele chega à escola para fazer uma prova, mas fica doente no meio. Sua mãe é chamada à escola para buscá-lo e fica furiosa com ele. No caminho de volta para casa, ele conta à mãe que tem dificuldade para dormir à noite, o que resulta em exaustão durante o dia, e pede que ela o leve ao psiquiatra. Hyde o ridiculariza e descarta a ideia. Naquela noite, sem conseguir adormecer, Eli se vira e se joga na cama antes de se levantar para ler Pirata. Ao ler sua história em quadrinhos favorita, ele se pergunta o que levou o autor a tomar uma medida tão drástica e se pergunta se é porque ele não conseguiu realizar seu sonho e nunca se tornou quem queria ser. Na manhã seguinte, o exausto Eli, que agora está na mesma série que seu irmão mais novo, é encontrado dormindo na aula. Ele é repreendido e punido pelo professor, pois seus colegas o ridicularizam e zombam dele enquanto ele chora. Com isso em casa, ele chora pois é obrigado a desistir de todos os seus brinquedos favoritos com a promessa de ganhar novos se melhorar de nota. Devido à falta de progresso de Eli em aprender a tocar piano, Ji-Young dispensa a senhora Chan e apresenta Eli ao seu novo professor de piano, que é tão desapegado e frio quanto seu pai, o que perturba ainda mais o menino. Se culpa por fazer com que o gentil professor fosse demitido. Atualmente, enquanto o Sr. Chan lê o antigo diário, ele é informado de que seu pai foi internado no hospital e corre para vê-lo. Lá, o Sr. Chan visita o pai e ao ver que ele está bem, opta por sair mais cedo, sem compartilhar nenhum momento significativo, apesar de ser informado de que o estado do velho é grave. No caminho de volta, o Sr. Chan fica sabendo de notícias perturbadoras que o obrigam a pensar em sua infância. Décadas antes, ele pede ajuda a Alan nos estudos e em troca promete levá-lo a um lugar secreto para brincar. Depois de estudar, Eli primeiro leva Alan à loja onde eles compram vários brinquedos usando a mesada de Alan. Ele então leva seu irmão mais novo para o telhado de um prédio e o incentiva a gritar a plenos pulmões para desestressar. Infelizmente, enquanto os meninos brincam no telhado, são pegos pelo síndico do prédio que avisa os pais. Hyde está furiosa com Eli. Ela o repreende e dá um tapa nele por colocar seu irmão mais novo em perigo e tomar decisões estúpidas. Ela então proíbe Eli de ir na próxima viagem da família aos Estados Unidos, marcada para o dia seguinte. A mãe furiosa acrescenta cruelmente que o culpa por seus problemas conjugais e que o deserdará se ele não passar de ano este ano. Enquanto Alan observa discretamente de longe, mais tarde naquela noite, Eli entra assustado no escritório de seu pai e o presenteia-o com uma vassoura para bater nele. Ji-Young faz um discurso retórico, dizendo a Eli que ele não vai dar em nada, que não tem talentos e mesmo tendo apenas 10 anos, o ridiculariza por não ter um plano para o futuro. Enquanto Eli chora de desespero, prometendo estudar com Alan e melhorar, Ji-Young diz que desistiu dele e que não vai vencê-lo, pois não vê sentido em tentar moldá-lo. Naquela noite, Eli segura seu irmão adormecido e chora. Ele então continua chorando enquanto escreve em seu diário um relato comovente de sua jovem vida e experiências na Terra. Ele escreve que não vale nada, logo será esquecido depois de partir e que sua família ficará melhor. O menino acrescenta que sempre soube que não cresceria para ser a pessoa que queria e que não teria sucesso como professor, pois provavelmente não passaria nessa série e nunca conseguiria tocar piano direito. Atualmente, o Sr. Alan Shen chora ao ler o diário de seu irmão mais velho e revive o horror de perder Eli. A viagem dos Chuns e Alans aos Estados Unidos é interrompida pela descoberta do destino de Eli. Ji-Young conta à família e amigos que Eli morreu de doença crônica para salvar a família do constrangimento. Alan Shen se lembra do funeral de Eli, com a presença da culpada senhora Chan. Ele também se lembra de como ficou impressionado com o cuidado dela com os alunos, o que o inspirou a ser professor. O trágico incidente mudou a dinâmica familiar. Alan parou de tentar impressionar seu pai. Depois de algum tempo, Hyde teve coragem de se afastar do marido abusivo. Alan escreve no antigo diário de Eli enquanto se lembra de como os eventos de sua infância lhe causaram enormes problemas de apego e como ele se sentiu solitário até conhecer Cherry. Décadas antes, o estudante do ensino médio Alan conhece Cherry e inicia um relacionamento. Os dois passam a gostar um do outro e passam muito tempo juntos, mas Cherry sempre sente que Alan não está feliz. Depois de alguns meses, Cherry se muda com sua família e os dois seguem caminhos separados até se reconectarem alguns anos depois. Atualmente, Alan é informado de que seu pai está em estado crítico e corre para o hospital para vê-lo. Lá, pai e filho finalmente têm uma última conversa franca e choram juntos, lembrando-se de Eli e do que ele passou.
Alan encontra Sherry no funeral de Chi-Young e dá a ela o diário de Eli. Sherry lê o diário cheio de emoções cruas, o que a ajuda a entender por que Alan tem tanto medo de constituir família. Sherry e Alan se encontram para discutir tudo francamente pela primeira vez em muito tempo. No final do ano, enquanto os alunos se preparam para o intervalo de estudos antes do concurso público na esperança de ajudar o autor da carta problemática e qualquer pessoa que esteja enfrentando problemas, o Sr. Alan conta a seus alunos que teve uma infância conturbada e dá-lhes o seu número, caso algum deles precise falar com ele. O autor entra em contato com o Sr. Alan mais tarde naquele dia e os dois se encontram para ter uma discussão aberta. O filme termina quando Alan retorna ao telhado onde costumava ir com Eli com flores e consegue imaginar seu falecido irmão pela primeira vez desde sua morte.